Oferecimento TED Marketing, a agência dos pequenos negócios. Está começando mais um episódio do TEDcast, um programa de entrevista com... Fala galera, beleza? Começando mais um TEDcast, programa de entrevista que vai ao ar no YouTube, no Spotify e os cortes nas redes sociais. Você que está assistindo pela primeira vez aqui o TEDcast, dá uma força pra gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, marque ali os seus comentários, que são muito importantes. A galera tá assistindo os nossos vídeos, mas não tá curtindo e nem comentando. Galera, compartilhem que isso aí é muito legal pra gente, ajuda demais aqui o canal. Esse programa ele é um oferecimento do TED Chat. Eu vou mostrar aqui para vocês essa ferramenta incrível que a gente tem lançando aí nesse mês. O TED Chat, que é um atendimento automatizado com inteligência artificial para sua empresa dar conta, né, de tudo aquele monte de mensagens que a gente recebe todos os dias e nunca consegue responder na hora. E o pessoal fica agoniado que a gente não está respondendo. A gente conseguiu trazer aqui uma ferramenta que vai ajudar muito as pequenas empresas, as médias empresas a dar conta dessa fila de atendimento, que a Maria vai lá, conversa com ela, a pessoa, o seu cliente entra em contato com a sua inteligência artificial, a nossa chama Maria, a sua pode chamar o que você quiser, ela tem todas as informações do seu negócio e vai poder dar aquele atendimento maravilhoso para os seus clientes. Se você tem vontade de conhecer um pouco sobre essa ferramenta, entre em contato pelo tedchat.com.br. E sem mais delongas, eu vou aqui passar a palavra para o nosso entrevistado do dia, que é o senhor Douglas Silva, da Parceria Labs. Beleza, Douglas? Beleza, como é que você tá, Felipe? Tudo certo, cara. Bom, prazer ter recebido você aqui. A gente não tá vendo, mas ele veio acompanhado aqui da esposa, Natália. Tá fazendo uns vídeos. Depois eu vou querer esses vídeos, viu, Natália? Vamos falar bastante aqui sobre a sua empresa, né, Douglas? Você que está vindo lá de Marília, né? A gente já é o segundo entrevistado nosso de Marília. Legal. Olha, ver bacana. Pessoal da região vindo aqui para poder conversar. E queria que você já se apresentasse aí para nossa audiência, pudesse explicar um pouco mais sobre o seu trabalho, cara. Bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Muito bacana estar aqui. Tô acompanhando, tá, seus vídeos no YouTube e assim... O Douglas é um cara de Marília, 33 anos, pai de um casal, estou aqui com a minha esposa, ela está acompanhando, Natália, psicóloga. Meu background é todo comercial, né? Tenho uma experiência de 15 anos aí na área comercial. E a minha empresa, a Parceria Labs, ela vem dessa última metade aí desses 15 anos, quando eu comecei a entrar no mundo de canais e parcerias para a empresa de tecnologia. A gente vai falar bastante disso ainda, né? Legal. Você então cuidava, né, da parte de parcerias de empresas maiores, né? Isso. De players aí do mercado. Eu vi que na sua apresentação tem empresas ali como Localweb, Vind, Isso. empresas de cartão, de bancos, né, cara? Como foi essa experiência que precedeu a Parceria Labs aí para você? Legal. Bom, a minha parte comercial ela veio de telecom, trabalhei em banco e nos últimos quase 8 anos, eu entrei no grupo Localweb, né? Eu trabalhava na fintech do grupo. Ela teve algumas evoluções de nome, né? Ela começou dentro de uma plataforma de e-commerce, né? Acho que eu posso falar aqui, a plataforma Tray. Então, tinha o Tray Checkout, que era o meio de pagamento. Eu chego logo no momento que teve um rebrand e uma mudança estratégica da empresa. Então, era um produto que estava dentro de uma plataforma grande, já consolidada, que na época tinha mais de 10 anos de mercado. E esse produto estava tão bom, tão azeitado, que a estratégia era levar ele para o mercado, né? Então, a área de parcerias ela foi fundamental porque meu objetivo ali era colocar esse produto nos concorrentes da Tray, né? Então, colocar essa solução de pagamento em outras plataformas de e-commerce. E aí o nosso trabalho foi evoluindo, né? Então, parceiros de integração, que eram essas plataformas, ERPs, software em geral, que tinha pagamento na ponta. E aí tinha os consultores, tinha as agências, tinha outros revendedores, né, que entregavam nossa solução. E aí eu aprendi muito ali, né? Eu não tinha muita literatura, não tinha muito estudo sobre canais e parcerias específico para a área de tecnologia. Não que eu, pelo menos, tivesse conhecimento na época. Então, fui aprendendo muito na raça, né? Até a gente construir o que foi construído, né? Muito bem feito ali, que foi a área de parcerias da IAPay, né? 2021 teve a fusão com a Vind. Eu continuei tocando a área de parcerias
da subadquirente, né? Toquei por um período da parte de recorrência também. Tive tive time de parcerias do intragrupo, que aí a Local Web, acho que muita gente acompanha, né? Teve diversas aquisições, comprou RPs, comprou diversos. Nossa, virou um pool de empresas, né? A Local Web mais de virou 20 empresas, né? E eu toquei ali a parcerias intragrupo também, que foi um baita desafio e aprendi bastante. E aí esse aprendizado foi virando matéria bruta para eu construir minha metodologia e começar a trabalhar para oferecer para outras empresas o que eu fui aprendendo ao longo desse período. E você, legal, bacana, né? Você é uma trajetória bem comum para o empreendedor, né? De você trabalhar um tempo nas empresas que são top, né? E aí você, aprende muito com esse período que você faça. É o perrengue, né? É o pedágio que a gente paga, né? Com certeza. E depois você vem e fala, poxa, tem um esquema aqui, tem um jeito de fazer. Sim. Que muitos desses jeitos você mesmo inventou, né? Trabalhando, como você falou, não tinha muita bibliografia. Erro e acerto. Erros e acertos, exatamente. E aí você vai lá e traz isso para as empresas. Então, hoje a Parceria Labs ela é uma empresa de consultoria ou de assessoria para outras empresas de tecnologia. Exato. Vou além, né? Eu tenho como produto a consultoria, eu tenho como produto também aquela mão na massa, que é um produto que eu chamo de Partner Ops, né? Então, eu aloco profissionais dentro das empresas de tecnologia que me contratam, né? E aí a gente vai trabalhar dentro da dor dela, né? Basicamente, a construção disso tudo é em cima de uma metodologia que eu divido ela em 3 etapas, né? Então, a empresa de tecnologia ela vai estar dentro de uma dessas 3 etapas. A primeira etapa de estruturação. Então, quando você não tem uma estrutura de parcerias, você não tem um perfil de parceiro ideal bem definido, você não tem uma proposta de valor bem definida, a jornada do parceiro não está bem desenhada, etc. Isso entra na parte de estruturação. Boa parte das empresas que eu tenho conversado, muitas vezes ela até apresenta que já tem um programa de parcerias, mas não está bem definido. Então, a gente sempre começa por essa etapa, para começar direito. A segunda etapa, ela pega mais na operação do programa, né? Então, como que vai funcionar seu programa na prática? Como é que está o treinamento dos seus parceiros? Falamos até de chat, por exemplo. Para o parceiro estar engajado, para o parceiro estar trazendo negócio, você precisa construir um onboard bem feito, né? Então, ele tem que entrar, ele tem que ser treinado, ele tem que entender bem o seu ICP, né? O seu perfil ideal de cliente. Você tem que treinar tanto a parte de venda, quanto a parte de produto, concorrente, e assim sucessivamente, né? Novidades do produto. Então, eu trabalho toda essa jornada do parceiro dentro dessas empresas para que o parceiro esteja sempre ali engajado. E aí a terceira fase da metodologia é a expansão, né? Então, o seu programa de parcerias já tem uma estrutura boa, já funciona operacionalmente bem, mas você ainda não alcançou aquele máximo de nível, né? Ou ele entrou num platô ali de resultado. A fase de expansão, aí eu vou trabalhar automações, portais de parceiro que dá para você contratar, inclusive eu ofereço também dentro da minha consultoria, um portal de parceiro que resolve as principais dores, né, dos gestores de parceria, né, que é geralmente o acompanhamento do parceiro, quando você manda o lead para a empresa que você é parceiro, você muitas vezes você não sabe se eles conversaram, se fechou, se não fechou. Então, essa ferramenta ela ajuda com isso também. Ela ajuda na parte educacional, ela ajuda na parte de materiais de marketing que o parceiro precisa para ele fazer a divulgação lá na ponta. A parte financeira também, cálculo de comissão, emissão de nota fiscal, tudo isso dentro de ferramenta também. Então, eu pego de ponta a ponta, é um 360 mesmo, né? Mas eu acabo sendo mais direto dentro da necessidade do cliente. Por isso que eu quebrei em 3 módulos, né? Acho que a gente vai avançando. Eu estou pensando aqui, né? Como que você aborda esses clientes, né, Douglas? Por exemplo, a gente tem aqui, estou exemplificando aqui com a ferramenta do TED Chat, né, que é uma ferramenta da TED Marketing, né, que foi desenvolvido pela TED Marketing e que tem um projeto de expansão, mas a gente pode trazer isso para qualquer outro desenvolvedor, né? Então, vamos supor, o que a gente conversa muito falar assim, poxa, como que está o projeto de parcerias? A parceria normalmente ela fica a cargo do dono, né? Ou eu estou enganado? Sim, fica. E esse dono, ele é um cara que, apesar de ter uma visão global, que é muito bom para o negócio, ele não tem um treinamento específico, ele não tem uma visão
muito clara sobre o que é a parceria, porque parceria é uma coisa muito genérica, né? Sim, Você vem meio que para dar esse suporte, é isso? exatamente. É tão genérico a ponto de ser difícil de eu me posicionar no mercado, né? Então, quando você pega, por exemplo, empresas de nichos diferentes, né? Você consegue encontrar palavras-chave, né? Então, assim, se eu me posiciono como uma empresa que resolve a dor de canal, cara, canal, você colocar no Google canal, você vai ver ali Globo, SBT, né? Você coloca parceria, você vê de tudo, né? Então, é bem complexo mesmo, tá? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, né? Quando fala, a minha abordagem em relação ao dono, parte muito disso. Eu comecei a ideia de ter uma empresa para resolver essa dor enquanto eu estava no CLT. Porque eu falava com donos de empresas, né? Como eu dei os exemplos das plataformas de e-commerce. Do mesmo jeito que eu falava com uma plataforma A que tinha uma estrutura de parcerias bem definida, tinha um gestor, tinha uma pessoa que falava só com empresas de pagamento que me atendia, eu ia para outra plataforma que tinha a mesma estrutura, a mesma quantidade de cliente, brigava ali o mesmo produto tão bom quanto, mas eu falava direto com o dono. E aí o que acontecia? Era evidente o resultado, né? O dono tinha um ponto positivo que ele assinava na hora. Vamos fazer isso? Vamos. Tal dia, tá certo. Aí ele já delegava para a equipe dele, só que o acompanhamento disso morria, né? Já quando eu trabalhava com empresa, eu estava falando com empresas que tinham área de parceria estruturada, cara, esquece. Fazia reunião, marcava, deixava tudo brifado, tinha validação, né? Que daí no outro cenário não tinha. Tinha validação depois que validava. As reuniões, o acompanhamento, então, o resultado ele era muito mais consolidado. E aí, entendendo essa necessidade, falei, bom, eu preciso ajudar essas empresas a estruturar a área de parcerias. Mesmo que ela estruture com uma pessoa só, mesmo que ela estruture automatizando alguns processos na entrada, mas dá para criar programas de parcerias sem criar uma grande equipe, assim como um comercial, um marketing, etc. A gente pergunta porque, assim, tem clientes nossos, principalmente, que são de pequenos negócios. E uma das formas que o pequeno negócio tem para poder crescer é fazer uma parceria, né, cara? Por exemplo, se a gente vai apostar o máximo possível em marketing, marketing tem limites, né? E é caro, E né? é caro. Então você fala assim, uma parceria às vezes estratégica ali levanta uma empresa. E para poder fechar esses contratos, essas parcerias, você precisa ter um setor para isso? Para fechar, não entendi a pergunta. Para você ter uma parceria consolidada, como você falou, funciona melhor quando você tem um departamento disso, né? Pelo menos uma pessoa. Um analista de parcerias ali com um nível pleno, que tenha noção de campanha, né? Ele não precisa ser um profissional de marketing, mas ele tem que ter uma noção ali de processos, de campanha, tem que ter uma noção comercial e tem que ser bom de relacionamento, né? Então, o profissional de parcerias, ele é multitarefas, né? Ele tem que ter um pouquinho de cada coisa. Ele não precisa ser especialista em marketing, não precisa ser especialista em vendas, mas ele tem que ter um pouquinho de cada coisa. E aí, quando eu ofereço o meu serviço, eu bato muito nesse ponto que você falou, né, do marketing, né? Quanto mais caro, né, as pessoas não gostam que eu falo isso, mas quanto mais caro tá ficando a mídia paga, melhor para mim. Entendeu? Então, assim, você quer aparecer, você tem que pôr dinheiro, tem que pôr no Ads, né? Só que isso vai ficando insustentável, vai chegando um momento ali que seu custo de aquisição de novo cliente fica tão pesado que se você fizer a conta ali, você está pagando para trabalhar, né? E aí a área de parcerias, ela já é o contrário, porque você vai pagar no êxito, né? Então, se eu construir a estrutura bem feita, se eu encontrar uma narrativa ali para o meu parceiro, que eu ajudo ele a vender o produto dele na ponta, ou que eu dou condição dele ter um upsell ali no produto dele, né? Ele vai vender o que ele já vende de uma forma mais cara, com mais valor, mais robusto. Se eu conseguir agregar isso junto com o que eu estou oferecendo, eu, empresa, oferecendo de serviço, a venda acaba que saindo quase que orgânica. E a comissão que você vai pagar para o parceiro, ela nem é o mais importante, entendeu? Então fica muito mais barato, né? E assim, a minha narrativa não é com parcerias é mais barato cliente. Não é, a ideia não é essa. Mas né? Mas no final vai sair mais barato. Porque é meio que uma sinergia, né? Entre marketing, comercial, que é o cliente que é o final, né? O atendimento ao cliente final, ali, né? Que vai fechar, e parcerias, né? Rola uma simbiose ali entre esses três, né? Porque
Eu fico muito na parte do marketing, então meu olhar é um tanto viciado, né? Nesse olhar de falar com o departamento comercial. Só que, como você falou, chega um momento que tem um teto para isso. Você não vai ficar pagando, vamos dizer, estou vendendo um sapato de R$ 200, eu estou pagando 150 para trazer um cliente para comprar esse sapato de 200. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, você tem um limite isso. E para você poder estourar esse limite que é dado pelas plataformas, principalmente, só para vocês entenderem, galera, o valor que você paga por clique lá não é o cara do marketing, ninguém que vai definir. Quem define isso aí é um leilão virtual lá e tá ficando cada vez mais caro. E é natural que fique porque as pessoas estão, né, investindo mais, né? Então, não é à toa que Meta, Google são as grandes empresas do mundo aí, porque os caras ganham muito com isso. Então, como resolver essa questão? Qual é o atalho que você pode tomar? Um dos atalhos é a parceria, né? Isso, exatamente. Existem ferramentas que as empresas... Até escrevi um artigo falando de bullseyers. Existem ferramentas que você, dono de startup, consegue, frameworks, né, que você consegue ir praticando para entender o momento de investir em cada canal. Né? E a área de parcerias ela é um canal também. Assim como a mídia paga, o outbound, o inbound. Então, você como dono de empresa precisa fazer a sua empresa vender mais, etc. Né? A área de parcerias ela é um dos canais que você tem que estar de olho. Né? E ela é negligenciada muitas vezes. A parceria ela é confundida quase como uma broderagem. Eu sou dono da empresa, te conheço, Felipão, meu parceiro. Cara, mas assim, se eu não te incentivar, se eu não te treinar, você é uma agência de marketing, né? E eu tenho um software que resolve uma dor do seu cliente, certo? Se eu não estiver te incentivando e te mostrando, se eu não entrar com a narrativa certa para falar assim, Felipe, cara, todo cliente seu precisa disso aqui. Uhum. Entendeu? Se isso não estiver muito claro para você, você não vai vender. Porque onde você ganha mais dinheiro é no seu negócio. Qual que é a sua maior preocupação? É entregar resultado para o seu cliente. Entendeu? Então, a narrativa do programa de parcerias ela tem que ser a seguinte. Felipe, se você falar para o seu cliente dessa ferramenta aqui que eu estou te oferecendo, o ROI do seu cliente vai ser maior, o seu cliente vai sentir mais valor dentro do que você está prestando na sua agência. E por aí vai, né? Aí tem outros pontos. Mas parcerias é muito disso. E o que a galera erra? Só para concluir. A galera erra falando o seguinte, meu produto custa R$1.000, eu cobro mais R$2.000 de setup, eu vou dar uma comissão para quem me indicar de tanto e o cara vai vender porque ele vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, né? Porque no final do dia, o que dá mais dinheiro para aquele seu parceiro é o negócio dele. Sim. Se o seu negócio não colaborar com o dele, esquece. Não vai parar o que ele está fazendo para ti. Por isso que é parceria, né? Exatamente. O lance da parceria tem que ser benéfico para um lado e para o outro. Quando é só benéfico no caso, pro dono do software, fala assim, é legal, é um representante, não é um parceiro, né? Exatamente. Aí o termo está sendo usado errado. Mas é bem esclarecedor isso que você explicou, porque confunde. Confunde. A galera chama funcionário de parceiro, cliente de parceiro, parceiro de parceiro. É bem isso aí. Marido de parceiro. Meu parceiro. Tudo vira parceria. Sim. Eu até zoava isso quando eu trabalhava em empresa, né, privada, assim, né? Falava, nossa, esse esquema de todo mundo que chega aqui é parceiro. Mas quem que é parceiro de fato? Porque a gente às vezes criava lá uns e-mails e tal. Os caras falavam assim, você é parceiro. Eu falei, mas eu não sei nem onde que eu classifico esse cara. Que tinha que ter um outro nome, né? Não parceiro, deveria ser mais parceiro, deveria ter um outro nome ali. Canal indireto, mas daí fica feio, né? Vira um negócio meio mecânico, né? Então, e parceiro dá uma coisa tão bonita, assim, né? Que nem você falou de brother, assim, o cara é parceiro. Sim. Mas, você ferra o parceiro, não é parceiro também, né? Sim. Você tá querendo prejudicar o cara, às vezes. Às vezes, inclusive, a parceria ela é nociva para a própria empresa, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, o pessoal com medo de fazer parcerias com empresas do mesmo segmento. Sim. E isso é comum? Ou é só impressão? Não, é comum. É comum. Mas isso aí dá para ser estruturado de uma forma que fique claro, né? Então, assim, se você
Posso dar um exemplo? À vontade. À Que vontade. aí tá saindo da minha cabeça, né? Aqui é canal livre. Aqui, como a Tá. gente não tem rabo preso com ninguém, então a gente pode meter o pau em todo mundo. A vantagem do TEDcast é isso. Você pode falar o que você quiser, que você não vai ser censurado. Só se o YouTube dar um strike em nós aqui, Não, mas por enquanto nunca aconteceu. Vou tomar cuidado. Você tem uma agência de marketing e tem uma empresa de o TED Chat, certo? Outras agências de marketing, ela pode indicar o TED Chat sem problema algum, desde que isso esteja no contrato. Se você coloca no contrato que, olha, a minha empresa de marketing, ela não vai ter uma relação de abordar clientes da minha empresa de automação, como que eu chamaria? TED De Chat? tecnologia, De né? tecnologia, para atendimento, para automação e tal. Se você tem isso muito claro, não tem por que o parceiro, a outra agência, não querer indicar a sua ferramenta. Se ela está resolvendo a dor do cliente dela, se ela vai entregar valor, se ele consegue vender uma consultoria aplicando a sua ferramenta, ensinando o cliente, e no final o cliente vai ter muito mais benefício, né? Aquela coisa, quem seria um cliente ideal hoje? Um cliente médio aí que Pensando você atende no TED Chat? no TED Chat, cara, Autônomo, talvez? Ou... um cliente ideal seria uma empresa, né? Certo. Uma empresa de varejo, cara que faz B2C e que tem uma alta demanda de mensagens via WhatsApp. Esse é um cliente. Dá um segmento só para o... Pode ser um prestador de serviço de saúde, por exemplo, uma clínica. Uma clínica, certo. Então, assim, o cliente na ponta, ele está buscando um atendimento para uma dor no pescoço. Uhum. Aí ele vai lá, põe no Google, clínica de pescoço. Cara, quem atender primeiro e mostrar a agenda e mostrar o preço e estar disponível, vai ganhar o cliente, certo? Então, vamos pegar esse cenário aqui, vamos viajar nessa clínica. As 5 primeiras clínicas do Google da sua cidade está sendo atendida por uma agência X. E aí uma dessas clínicas contratou o TED Chat, né? A conversão de venda, se você pensar nesse cenário, o cliente está com a dor no pescoço, colocou no Google, pesquisou e tal, dessa agência que tem um atendimento automatizado, que você mandou a mensagem, ela já deu a agenda na sequência, no primeiro minuto, a conversão dela vai explodir. Então, assim, por que a agência que está atendendo essas clínicas viu um cliente estourar através de uma ferramenta e não vai indicar para as outras? Você entendeu? Então, você está agregando valor para aquela agência. Eu lembro que quando vou ser meio velho aqui, né? Pra gente é meio estranho, porque eu tenho 38 e eu me sinto super velho às vezes. Porque eu falo assim, cara, eu lembro quando começou o WhatsApp pipocar. Que não era WhatsApp, né? Era mensagens... Era SMS. SMS. Pode falar Vivo On? Pode. Lembra? Não, tinha... Se for mais longe, então, vixe... Tinha ICQs, tinha um monte de coisa Isso lá. ainda é da minha época. Aplicativo de mensagem. Vou entregar a idade. Mas assim, cara, aí começou o WhatsApp pipocar. E a princípio, as empresas não estavam preparadas para atender o WhatsApp. Sim. Elas tinham ainda aquele fluxo do telefone tocar. Eu lembro de fazer campanha para a empresa e os caras falarem assim, viu, eu quero ver meu telefone tocar aqui. Tipo assim... E aí começou até o quê? Hoje, viu? Né? Só que o telefone não toca mais. Hoje é uma notificação que chega. Sim. E aí, o que aconteceu? As empresas tiveram que se adaptar, porque se elas não atendessem o WhatsApp, elas estavam mortas, porque todo mundo estava mandando mensagem no WhatsApp. Inclusive, as empresas de telefonia passaram a ter planos de internet mais interessantes do que de ligação. Então, aí você fala assim, se isso aconteceu gradativamente, né, nesses últimos 15 anos, isso também vai acontecer com as ferramentas, de uma maneira geral, com a IA, como a gente acredita que seja. Então é meio que inevitável, né, você falar assim, poxa, eu não vou fazer uma parceria com uma outra empresa porque, sabe... Eu não vejo o porquê que a pessoa não faça parcerias, inclusive com pessoas do mesmo segmento. Tem um ponto que eu falo muito, né? As parcerias, elas acabam acontecendo de forma orgânica. Mas, se você não for intencional, você não escolhe quem quer ser seu parceiro. Entendeu?
Então, qual que é a mecânica da coisa? Olhando para uma visão mais macro. Você atende um cliente, nós falamos lá da clínica de dor de pescoço, né? Uma clínica de estética. Quem mais atende essa clínica de estética? É o gerente de banco ou aquela pessoa que vende maquininha, que está ali, que está batendo palma ali, oferecendo a maquininha. Vai ter quem dá manutenção no ar-condicionado, vai ter o contador, vai ter a agência, no caso, nós já falamos. Enfim, se você for propositivo e mergulhar ali no universo do seu cliente, você vai entender que ele é atendido por várias outras empresas. E muitas delas se conectam com o seu negócio de uma forma que, cara, eu preciso definir um perfil de parceiro ideal, como, por exemplo, esse aqui, que atende os clientes que eu quero que me conheçam. Entendeu? Então, se você é propositivo e cria essa estrutura, você vai sair na frente do seu concorrente. Aí a gente vai voltar lá para os benefícios. Custo de aquisição mais barato. Você empresta a autoridade daquele profissional, porque ele já está lá no cliente, ele já conhece o cliente. Quando ele vai falar da sua solução, o cliente já contratou ele, já confia nele. Então, você empresta a autoridade do seu parceiro. Me deu branco aqui. Poxa, tem vários. Mas esse lance que você falou, eu já achei que, inclusive, vai dar um corte isso aí já. Legal. Porque o fato de você poder escolher o parceiro é realmente determinante. Vamos supor, as oportunidades, né? O cara tem diferença, né? Você ser oportunista e você ter oportunidade. Sim. Às vezes o cara pega a primeira parceria que vê, né? Sim. O cara aqui da frente falou que vai querer fazer uma parceria. Mas até que ponto? Tipo, eu vou dar um exemplo de varejo, né? Por exemplo, tem essa tal clínica do pescoço aí que você falou. A clínica do pescoço, ótimo exemplo, né? Vamos ver se a gente acha alguma empresa de pescoço aqui em Bauru ou em Marília. Mas assim, vamos supor, você tem lá uma clínica e na frente dela tem uma academia. Aí você fala, uma academia de crossfit, os caras saem tudo quebrado lá, o pescoço dos caras. E aí, crossfiteiro. Aí vem a clínica de pescoço. Faz todo sentido eu ter uma parceria com essa academia, não é? Com certeza. Agora vem um outro cara lá que vende, sei lá, a farmácia, que tá 2 quadras pra frente. A farmácia, às vezes, não é o parceiro ideal pra clínica. É isso que você mais ou menos está querendo dizer? Porque já foi. Bom ponto. Bom ponto. Tem aquele que vai gerar demanda e aquele que vai só corrigir depois. Então, nossa, viajamos aqui. Hein? Viajamos, eu gosto disso. A gente está falando de uma clínica que resolve uma dor, que de fato é uma dor física. Literalmente uma dor. Tem o espaço que pode causar dor, um acidente, um exercício mal feito, que vai gerar demanda. A farmácia já está lá atrás. Eu tenho um exemplo bom, que quando eu trabalhava na fintech, as plataformas queriam que eu indicasse elas. E tudo bem. Cada plataforma eu consegui enxergar uma particularidade, tipo, poxa, essa aqui para B2B é excelente, essa aqui ela tem um esquema de split de pagamento que a outra não tem, essa outra tem tal recurso, essa é mais barata, é para um perfil X, essa é mais personalizada. Enfim, as plataformas elas falavam, poxa, mas só eu que mando para você não me manda? Eu tinha que arrumar outro argumento para mostrar que aquela parceria fazia sentido e aí eu ia entrando nesse detalhe. Mas para a gente não fugir do exemplo da academia, quando o cliente vinha buscar a solução de pagamento, ele já tinha contratado a plataforma. Entendeu? Então, eu não tinha poder de falar, não, essa plataforma que você está aí não presta. A não ser que ela não fosse minha parceira, que eu não ia ter condição de atender aquele cliente. Então, no exemplo da academia, não adianta você ter parceria com a farmácia, porque a farmácia não vai te indicar. Né? Em tese, quem tinha que te indicar é quem gerou a demanda. Que no caso foi um problema. Que no caso, mas estamos dando um exemplo aqui. Demanda. É um exemplo para o pessoal entender também como que funciona isso. Porque aí que tá, ser propositivo, como você falou. Seu objetivo é ter um parceiro que vai trazer mais vendas. No caso aí, o exemplo que eu dei, a academia seria o parceiro ideal para fechar. Gerou demanda. Agora, se o objetivo é, às vezes, emprestar autoridade para a marca, e não tanto demanda, às vezes você tem uma parceria com a farmácia super famosa de rede, não sei o quê, agrega mais. E, cara, a gente pode ir até o infinito aqui com exemplos que funcionam com grandes empresas, por exemplo, empresa de construção civil. Você quer falar lá que os seus tubos e conexões são da Tigre, né, nas suas obras lá. Sim. Isso é conveniente para a construtora dizer que usa Tigre no seu encanamento. Sim. Né? Mas
será que isso gera demanda? Será que isso De gera... certa forma gera. Gera? E aí entra mais na linha de parceria estratégica. Ah, tá. Né? Não é aquela parceria comercial de geração de lead ali, de oportunidade. É uma parceria mais de marca. Aí trabalha mais marketing, trabalha mais o branding, né? Então, o exemplo da farmácia, ele encaixaria nessa, se for nesse perfil. Então, assim, eu vou emprestar autoridade daquela farmácia. Por outro lado também, quem bater aqui na minha clínica, eu vou direcionar para ela. Olha que legal, que você já está criando uma conexão bacana. Então, você está emprestando a autoridade da farmácia, né? E está entregando para a farmácia uma pessoa que está precisando comprar um remédio. Sim. Né? Então, isso no software, na agência, no contador, no... Cara, vai. Infinito, né? Infinito. E interessante, né? Eu abro a Parceria Labs pensando nos parceiros que eu tinha, que era, assim, tinha bastante parceiro que estava naquela situação. O meu primeiro cliente que eu fechei, que está comigo até hoje, é uma empresa que vende energia. É uma empresa de um grupo grande, do grupo Shell. Ela vende mercado livre de energia e vende energia por assinatura. E aí, quando bate esse lead para falar comigo, eu, caramba, e agora? Só que, assim, a estrutura de programas de parceria, o conceito de programas de parcerias, ele serve para a empresa de energia, ele serve para a empresa de software de e-commerce, ele serve para a agência, ele serve... não foi meu primeiro cliente, foi meu primeiro cliente que está comigo até hoje. Meu primeiro cliente mesmo foi uma advogada, né? Ela estava começando uma carreira solo, ela saiu de um escritório, ela viu uma campanha minha e ela estava bem quente em descobrir como que ela trazia cliente pro negócio próprio dela, pro nome dela, né? Ela é até lá de Minas. E aí ela falou assim, bom, a clínica o escritório que eu trabalhava recebia muita indicação de advogados de outras áreas do direito, de assistentes sociais, de clínicas, de clínica médica mesmo. Tipo, a pessoa foi lá, foi atropelada, vai na clínica, aí a própria atendente da clínica fala, fala com a doutora não sei o quê, que ela vai avaliar seu caso, porque esse atropelamento que você sofreu aí, a pessoa não é nem motorista, não é nem habilitada. Ela pode ganhar uma indenização do Estado, um DPVAT e tal. Então, cara, olha a ideia dela. Eu fui viajando na ideia dela, entendendo as opções, e a minha consultoria ela parte muito disso, né? Então, do que já tem, né? O próprio cliente, ele vai entender do negócio dele muito melhor do que eu. O que eu vou fazer nas primeiras agendas é abrir a mente dele para ele conseguir entender o que é parcerias e começar a olhar para o cliente dele para saber com quem que esse cliente está falando, né? Quando esse cliente tem a dor, né, que você resolve, onde que ele está, com quem que ele está se comunicando, e aí a parceria começa a surgir dali. Entendi. Cara, eu acho isso muito legal. Tem alguma vez, eu gosto dessa etapa, agora a gente já está caminhando para uma parte, você já está mais à vontade, né? Opa, eu tô sentindo. Tô. Porque a galera nos primeiros 10 minutos fica meio travada, mas depois vai embora, né? Alguma vez que você teve algum atrito, não sei se atrito seria o melhor, alguma situação que você falou, poxa, velho, esse cara não tá entendendo o que eu quero falar, quando você foi abordar o cliente e falar assim, você precisa de parceria? Cara, deixa eu pensar aqui. Eu já tive situações assim que o empresário, e era aquele cara, eu vou te falar, eu desenhei a Parceria Labs pensando nele na época que eu ainda estava no CLT. Sim. Eu fui apresentar para ele e ele, depois de eu fazer toda a apresentação, de mostrar tudo que ia agregar, de eu pegar exemplos de concorrente dele e mostrar, falar, tá vendo o que essa empresa está fazendo? Tá vendo essa aqui, tal. Ele chegar no final da reunião e falar assim, Douglas, mas como que esses parceiros vão trazer cliente para mim? Assim... Você já tinha mostrado Eu isso. tinha mostrado tudo. E aí eu aprendi, assim, claro, eu fui explicando para ele de outras formas até ele entender. Mas assim, eu cheguei num ponto que o papel da Parceria Labs não vai ser educar essa pessoa que ainda não está consciente. Se a gente pensar naquele funil de marketing, aquela pessoa que não está consciente de que parcerias é importante, ela não vai me contratar. Certo. Entendeu?
Então, assim, pensando em conflito, esse foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui. Assim, não chegou a ser um conflito, mas, cara, eu Mas mostrei que você tudo. tava, tipo assim, meio que você tava, eu já sei como é que você se sentiu. Eu falo porque Acontece. você vai lá, cara, e dá o seu melhor, né? Que nem a gente fala. Sim, A gente dá o melhor, só que você tá dando pérola aos porcos, né? Você fala assim, puta, eu tô exato. gastando um baita de um cartucho com esse cara. Esse cara não tá pronto pra isso. Sim, E às vezes a empresa não tá pronta pra um programa de parceria, né? sim. Ela está estruturada, ela tem uma big estrutura, tanto de pessoas, de processos, de ferramenta. Ela é grande, ele tem dinheiro para pagar, mas ele ainda é centralizador num ponto de ele tomar a decisão sozinha. E se ele não está educado, se ele não enxergou ainda parcerias como um canal que vai ou trazer mais negócio, ou vai incrementar a oferta dele, ou vai dar um suporte para um cliente num determinado ponto que ele não quer montar a equipe para estruturar, sacou? Então, se ele não está preparado nesse ponto, eu não consigo atuar. E também lembrei de de semana passada, uma grande empresa, eu falei com a gerente de marketing no evento que eu estava lá em São Paulo, indústria digital, e a gerente falou para mim, é uma empresa até internacional e tal, ela falou assim, olha, eu queria muito, e inclusive eu vou levar para a diretoria, né, um determinado produto que eu ofereço, só que ela falou assim, a cultura da empresa para parcerias ainda está um pouco travada aqui no Brasil. E, assim, parceria só vai dar certo se vier de cima para baixo. Tem que ser top-down. Né? Se o gestor de parceria, se o analista de parcerias está batendo em cima ali, está falando que, poxa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a liderança não está entendendo, é muito difícil acontecer. Né? Aí vem o papel do consultor. Né? Se eu conseguir bater e falar com esse dono e mostrar para ele, provar para ele com exemplos que faz sentido, aí eu resolvo a dor daquele analista. E você acha mais fácil o consultor dar esse toque para a empresa, ou você acha que alguém de dentro da empresa tem mais acesso? Eu vivi isso. Tem que ser o consultor. Tem, né? Tem que ser o consultor. É sempre tem até um ditado para isso que fugiu aqui, mas assim, é sempre o de fora falando, né? O consultor, aquela pessoa que está sendo paga para resolver aquele problema, ela vai conseguir convencer, ela vai ter mais... Primeiro que vai ter mais base para mostrar e tal, mas ela vai conseguir convencer o dono, porque quem está ali dentro está trazendo aqueles insights com frequência. Se não está sendo ouvido, dificilmente o dono vai acordar e falar, poxa, aquela pessoa tem razão, e vai dar toda a carta branca para ela trabalhar. É o famoso santo de casa não faz milagre, né? É esse. É esse aí? É esse aí. Eu tô bom das frases hoje. Boa. Cara, vou ter que encerrar aqui, que a gente tá chegando no finalmente. Queria deixar primeiro o meu agradecimento ao Douglas, à esposa dele, de terem vindo aqui em Bauru para falar comigo. Se a gente tivesse um tempinho um pouco maior, eu até convidaria vocês para dar uma volta aqui e conhecer. Não sei se vocês vão ter, mas passa aqui os seus dados também para que as pessoas possam conhecer mais o trabalho da Parceria Labs. Legal. E entrar em contato contigo. Bacana. Primeiro, obrigado, tá? Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito, muito bacana estar aqui. Foi muito... pela forma que você conduz, tá? Muito, muito bacana mesmo. Já conhecia, como eu falei, mas aqui é diferente quando você está aqui sentado, né? A gente fica nervoso. Bom, gente, Parceria Labs. Onde que eu olho? Aqui ou aqui? Pode olhar na câmera ali. lá. O Instagram, né? Parceria Labs, assim que se escreve. @Parceria Labs. Eu tenho um site também, www.parcerialabs.com.br. E eu sou o Douglas Silva. Acho que é isso. Falamos. Você então pode entrar em contato com a Parceria Labs pelo Instagram, @Parceria Labs. Isso. Com o Douglas direto, se você quiser falar com ele pessoalmente, mas aí a Natália vai ficar com raiva da pessoa. Não, imagina. E parcerialabs.com.br, é isso? Perfeito. Então, ó, fica aí a dica, se a sua empresa está nessa fase, se vocês estão pensando em expandir a parceria do seu negócio, procurar ali outras saídas que não seja só o marketing, por favor, entre em contato com o Douglas, tenho certeza que ele vai dar uma assistência top para vocês. Vou fechar aqui então essa entrevista, deixar para vocês o convite para que vocês sigam as nossas redes, principalmente o YouTube, @TED_cast, o nosso Spotify também, que tem a entrevista na íntegra, e os cortes tanto no Shorts quanto no TikTok. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Valeu, galera!
Está começando mais um